Desejo que a paz de Cristo esteja em cada coração, em cada vida nesse momento. Eu quero agradecer também todas as pessoas que escreveram no meu canal esta semana. Estou muito feliz pela confiança, pelo voto de credibilidade, pelo trabalho que tenho desempenhado, e que Deus continue abençoando cada um de vocês. E aqueles que não escreveram, que possa se inscrever, porque com isso você estará contribuindo para que outras pessoas tenham acesso a esta mensagem, a mensagem de paz, a mensagem de alegria, a mensagem de esperança e uma mensagem de salvação. Este canal, ele tem o objetivo único, de anunciar as boas novas de salvação. Eu sou muito feliz porque até aqui o Senhor Jesus tem nos ajudado, tem nos dado força, tem nos dado graça, e nós temos caminhando na presença de Deus. Sabemos que nós estamos com os dias difíceis, dia de muita luta, muita guerra, mas maior é o que está conosco, é o nosso amigo Jesus Cristo, o nosso amigo Espírito Santo. Então, nesse momento, eu quero compartilhar uma palavra que traz como a temática sobre a disciplina e o domínio da língua. Eu vou ler aqui em Tiago, capítulo 5, capítulo 3, verso 5 e o verso 6. Diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. E no verso 6 ele diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. É interessante nós observarmos esta palavra, porque aqui em Tiago diz que a nossa língua, ela é comparada como um fogo. E nós entendemos que a língua, ela é um pequeno membro, que faz parte do nosso corpo, do corpo humano. Mas que essa língua, ela tem uma função principal, que é realmente a questão da fala, está relacionado à fala. É um dos fatores principais. Mas observamos que isso é também a razão da palavra de Deus está inserindo esse contexto do cuidado da língua, o que a língua pode causar, as consequências que ela pode trazer na vida do ser humano. Aqui ele compara como a língua com fogo. E nós observamos que a língua, quando é comparada com fogo, a gente entende, e observa-se que o fogo, ele pode destruir, ele pode queimar, ele pode trazer prejuízos, sequelas, causar graves acidentes. Então fica aí as marcas causadas pelo fogo. E assim é a nossa língua. Quando ela é mal usada, a gente não usa de conformidade com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, com certas cautelas, com certo zelo, nós trazemos prejuízo à vida de muitas pessoas e até mesmo em nossa própria vida. Então, lá em Provérbio, capítulo 18, verso 21, ele diz que a língua, ela pode proporcionar a vida, como também pode proporcionar a morte. Então veja a gravidade desse instrumento, E eu acho interessante também
que no livro de Tiago, capítulo 3, verso 8, ele coloca que a língua, ela possui peçonhas mortais. E ainda diz que o homem não pode dominá-la, não tem como essa força, esse domínio para controlar a língua. Então, lá no Salmo 141, verso 3, veja o que o salmista diz. Ele diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Vejamos aqui a sabedoria, né, do salmista, quando ele coloca essa condição, né, para o Senhor: coloca uma guarda na minha boca, porque na verdade ele conhece a sua fragilidade, as suas imperfeições, e também ele conhece o perigo que essa língua pode trazer, né, graves consequências, e às vezes até consequências irreparáveis. Então ele pede, conhecendo a sua fragilidade, conhecendo a sua imperfeição, ele diz: ah, Senhor, coloca na minha boca uma guarda, para que ele possa ter o quê? Freio, e saber utilizar a língua, a sua fala, para as coisas boas, para as coisas agradáveis, que a língua não venha fazer ele pecar contra Deus, né? Nas suas atitudes, nas suas ações, na sua fala. Então, se nós pararmos para observarmos e analisarmos assim, quantas pessoas hoje deixaram de participar da nossa amizade, do nosso convívio, às vezes por uma palavra mal falada, mal colocada, e às vezes nós ofendemos alguém, né, por uma fala mal colocada, e aquela pessoa já não está mais no nosso convívio, não sente mais prazer de estar conosco, porque nós, infelizmente, ofendemos através de uma palavra, né, maldosa. Então, isso é importante nós cuidarmos, né, policiarmos com a nossa boca, com a nossa língua, para que a gente não venha trazer danos, prejuízo à vida de outros, né? Então, podemos observar que existem pessoas que têm assim muita dificuldade de falar. Ele fala pouco, né? Parece que é um dom, mas é um dom raro. São poucas pessoas que têm esse dom de falar poucos, mas outros, né, já falam demais, como a gente diz assim, que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Então, feliz aqueles que conseguem ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele não consegue domar a sua língua. Veja que lá a Bíblia, ela fala alguns versículos, alguns versos da Bíblia, que fala sobre a natureza do homem, que o homem consegue até dominar alguns animais, né? As aves, os animais do mar, mas que ele não consegue dominar a sua língua. Então, eu vejo sim que lá em Tiago 3, verso 6, ele fala que o homem não consegue dominar a sua língua. Pode dominar, às vezes, até os animais terrestres, os animais do mar, né? Mas que a sua própria língua, ele tem dificuldade. Então, nenhum homem, ele consegue dominar a sua língua. Mas o que faz ele ter esse domínio, graças a Deus, que nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que ele nos ajuda, né, nos capacita, nos dá essa habilidade de nós termos o controle da nossa língua. O que devemos falar, quando devemos falar, e o que deve falar, e com quem devemos falar. Então, observa-se que com a ajuda do amigo Espírito Santo de Deus, nós conseguimos dominar a nossa língua e colocar o freio. E às vezes nós somos assim
tomado até de ira, porque alguém nos ofende, nos faz uma palavra que fere o nosso coração, que traz uma inquietação dentro de nós, e nós, como humanos, nós temos palavra, resposta para devolvê-la e rapidinho. Mas quando a gente está naquele ímpeto de devolver aquela palavra que aparentemente, né, a gente supostamente acha que a pessoa merece aquela resposta, mas aí você diz assim, não vale a pena, não vou entrar por esse caminho, porque se eu for falar, eu vou falar A, B, C, D e E, e às vezes o prejuízo é bem maior. Então eu prefiro manter calada, eu prefiro dar o silêncio como resposta. Então isso é interessante. Nós temos um cuidado com a nossa fala. Por exemplo, veja que Tiago, ele enfatiza que a nossa inclinação ao pecado, às vezes, é através da nossa fala. Nós falamos e falamos demasiadamente e terminamos pecando, né? Tem certas pessoas que dizem assim, olha, comigo é assim, eu falo e falo e falo mesmo. E o que tiver que falar, eu falo. Eu não tenho freio na língua, não. Eu falo mesmo. Mas percebe que a consequência dessa pessoa é muito grande. Os danos, os prejuízos que ela vem causando por essa natureza forte, esse modo da postura dela, de acreditar que ela tem que falar e que ela tem que realmente, não pode deixar para depois que ela vai falar. Se observar o caminhar, o procedimento, quantas pessoas ela já, às vezes até matou, destruiu a vida por causa da sua fala. Criou-se inimizade, né? Criou-se tumulto, criou-se bloqueio, afastou a amizade. Então, às vezes se torna uma pessoa que vive até sozinha. Não tem mais o convívio da família, não tem mais o convívio dos amigos, porque ela não tem a questão do perfil, da ética, do cuidado, de ter cuidado com o próximo, do que você vai falar, do que vai causar aquela tua fala, né? Que consequência vai trazer aquela fala. É interessante nós atentarmos pela questão da fala em 3 aspectos. Primeiro, quando você ouvir de alguém uma fala, você não sai passando, né, essa fala para frente. Primeiro você vai fazer uma averiguação. Será que essa palavra que eu ouvi, de fato é verdade? Então, se eu averiguei e de fato é verdade, ótimo, já é um ponto positivo, tudo bem. Tá, mas antes de eu passar essa palavra para frente, eu tenho que fazer a segunda pergunta. Será que essa palavra, ela edifica? Quando eu vou passar para frente, vai trazer alguma edificação? Se for trazer, ótimo. Mas se não for, eu já tenho que parar por aí. Não tem por que eu levar para frente. Vai edificar a vida de alguém? Se não vai edificar, não tem por que eu passar essa palavra para frente. Então eu tenho que aprender a me reeducar a minha fala, o meu comportamento. E a terceira pergunta, é necessário que eu fale isso para alguém? É necessário, precisa de falar para alguém? Então veja só que nós temos alguns aspectos a ser trabalhado nessa questão de que nós ouvimos antes mesmo de passarmos para frente. Então vamos averiguar. Alguém diz assim, vamos passar pela peneira, né? Mas o que acontece, muitas das vezes, é que a pessoa acaba de ouvir uma fala e rapidamente ele já passa para frente. E depois, quando vai checar, vai verificar, não é nada daquilo ali. Mas já causou um transtorno enorme, já alcançou, já fez um alvoroço enorme, né? Como se diz, o fogo já alastrou, já criou-se aí o que? Um incêndio, né? E veja bem, quando a gente fala da língua como fogo, a gente observa-se que um palito de fósforo que você acende e você joga numa mata é uma faísca, mas ela pode
estar pegando em outros galhos secos, em outras folhas secas, e aquele fogo, ela vai paulatinamente aumentando. E de repente ela já alastrou numa boa parte dessa floresta. E quando assustar, já trouxe consequências irreparáveis para aquele ambiente. E às vezes é necessário até acionar o corpo de bombeiro para realmente diminuir aquele fogo, apagar aquele fogo, né? Então, assim é a nossa vida. Quando se fala de alguém, é como se você jogasse um papel, né, soltasse ao vento, e esse papel espalhasse por todo lugar, e de repente você for catar os papéis, você não consegue catar mais, já foi para longe, né? Então, até se consertar aquilo que você pronunciou, que você falou, você já matou vida, você já destruiu o coração, né? Já destruiu a paz da pessoa. Então, é importante nós atentarmos que nós precisamos ter realmente esse domínio, mas é um domínio pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que nós não conseguimos domar a nossa língua. Veja bem o que diz o Provérbio, capítulo 6, verso 16 e 17. Estas 6 coisas aborreço o Senhor, e a 7ª a sua alma aborreço. E uma delas é a língua mentirosa, testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Veja que Deus aborrece a língua mentirosa. Os falsos testemunham, alguém que diz, não, aconteceu, de fato ele fez, ela fez, enquanto na verdade não aconteceu. Mas eu acho interessante quando o Tiago, ele faz analogia, né, 2 analogias, no aspecto de usarmos a língua. Ele faz na questão de 2 instrumentos. Ele faz a questão aí da leme, né, do barco, e também do freio da boca do cavalo. Então, quando ele fala da leme do barco, observa-se que o barco, ele é enorme, ele é grande, ele é pesado, e ele carrega carga, pessoas, e aquele instrumento pequeno, ele tem um potencial, né, que consegue nortear, dominar, guiar aquele navio, aquele barco, né? Então, é um mero instrumento, um pequeno instrumento, mas faz a diferença muito grande, né, no uso do instrumento do barco. E quando ele fala do freio, né, da boca do cavalo, a força que o cavalo tem, mas se você coloca o freio, você consegue dominar o cavalo. Vai para a direita, vai para a esquerda, né, para. Então, você consegue dominar pelo freio da boca do cavalo. Então, assim somos nós. Se nós, esse pequeno instrumento que faz parte do nosso corpo, se nós tivermos a capacidade, pelo Espírito Santo, de controlar nossa língua, nós vamos dominar todo o nosso corpo. Nosso corpo vai ser um corpo abençoado, porque nós sabemos usar a língua para o lado benéfico, para o lado abençoador, de abençoar vida, né? Através de uma palavra boa, de uma palavra agradável, de uma palavra mansa, nós conseguimos fazer com que a pessoa tenha vida, né? Tenha cura, tenha libertação, tenha alegria, tenha paz, tenha esperança, através de uma palavra dócil, de uma palavra mansa, de uma palavra agradável. É quando nós usamos nossos lábios para falar as coisas que vêm lá do céu. Aleluia. Eu acho tão interessante, tão maravilhoso, quando nós temos, aleluia, o nosso corpo, né, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, na vontade de Deus. Tudo que nós fazemos é segundo o coração de Deus. Então eu vou usar a minha boca para ser um canal de abençoar vida, de um canal de dar motivação, de levantar pessoas, de curar, de trazer libertação. Veja que, às vezes, quando eu vou ao hospital, né, fazer visita, e a gente passa por um determinado quarto, um apartamento,
e a gente vê aquela pessoa ali, sabe, sofrendo, muita dor, né, triste. Mas quando você chega ali, você toca na pessoa, o toque, você tocar na pessoa e dizer assim, oi, como você está? A gente sabe que não está bem, mas você pergunta por ele, como está? Aí ela, ai, coisa e tal, diz, olha, não, mas Jesus está com você, você vai melhorar, logo, logo você vai sair do hospital, você já vai para casa, você vai estar junto com a tua família, e a gente dá aquela palavra de ânimo, né, de vida, de esperança, e ela levanta com aquela palavra. Daqui a pouquinho, olha, 5 minutinhos, ela já está sorrindo, ela já está contando história. Ah, porque olha, lá em casa é assim, assim, acontece, faço isso, faço aquilo, coisa e tal. Ela já começa a contar história, já esqueceu a dor, já esqueceu a tristeza. Agora, 5 minutinhos, já é outra pessoa. Porque você entrou ali com palavras abençoadoras, palavras libertadoras. Olha que interessante, quando você é um canal de bênção na vida das pessoas. Então, isso é muito importante. Aleluia. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele nos adverte que apesar de pequena ser a língua, mas ela é capaz de realizar grandes empreendimentos edificantes como também destrutivos. Então, o apóstolo Paulo nos adverte do cuidado de como usar a nossa língua, porque nós podemos criar grandes empreendimentos, mas edificantes como também destrutivos. Então, precisamos olhar que lá no livro Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, diz assim, que há tempo de falar, né, e tempo de calar-se, tempo de falar e tempo de ficar quieto. E isso é interessante. Nós podemos observar, por exemplo, a violência verbal nos lares, a violência verbal na família. Quantas destruição tem causado a questão da língua, a língua ferina, a língua peçonha, mortal. Quantos lares, né, têm sido destruídos por causa de uma palavra. Hoje nós podemos observar, tem mãe, pai, que não tem freio na língua. Ele amaldiçoa os filhos sem talvez nem perceber o que ele está fazendo. Um caos, uma destruição na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem. Às vezes ele se irrita e diz assim, você não é nada mesmo, você não vai dar em nada, você não presta, você não vai passar disso mesmo. E por aí vai. E o que acontece? Aquelas palavras proferidas ficou gravada na mente daquela criança, no emocional daquela criança. Abalou o emocional daquela criança. Meu pai disse que eu não presto, minha mãe disse que eu não presto, minha mãe disse que eu não vou passar disso, que eu não vou ser nada. E ela vai alimentando aquela palavra e o coração ferido, o coração magoado. E aquela criança vai passando o tempo cada vez mais triste, cada vez, sem interesse, sem motivação de viver, porque ela está vivendo aquela palavra que a mãe proferiu para ela. E quando você perceber, ela está uma adolescente, está uma jovem, cheia de traumas, cheia de doença, às vezes precisando até de um tratamento psiquiátrico, psicólogo, né, do psicanalista, de um terapeuta. Então, tudo isso foi causado lá na raiz. Lá, a raiz está lá na família. A fala, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu acho muito interessante, por exemplo, você caminhando, se você vê uma pedra enorme, você não vai tropeçar naquela pedra enorme. Mas você pode tropeçar numa pedra pequena, num pedregulho você pode tropeçar. E no tropeçar você pode cair e pode machucar, pode ferir, né, o teu braço, arranhar a tua perna, né, o teu rosto. E você, foi uma pequena coisa que você tropeçou. Mas assim é a nossa vida também. A língua, ela se torna um tropeço, um obstáculo na vida de alguém ou na sua própria vida, quando você fala aquilo que não deveria falar. Então, você não deveria falar, mas você falou. E aquilo ali vai criar um tropeço, um obstáculo na sua vida. Veja bem,
tem pessoas que vão para a igreja, para o culto, e às vezes eu entendo assim, que quando você vai para a igreja, você já tem que preparar o teu coração, né, para ser receptível ali a palavra do Senhor, né, os louvores que vão ser adorados, né, para Jesus. Então você já vai com aquele preparo, com aquela sede de Deus. Mas às vezes alguém discute em casa, briga em casa, sei lá, e daí vai para a igreja. Então ele já vai com problemas mal resolvidos, ele já vai com conflito dentro dele. Então ele já não está nem preparado para ouvir a mensagem. Para ele a coisa está tudo tumultuado, está tudo difícil. Aí ele ouve o culto, a palavra de Deus, e quando ele chega em casa, ele diz assim, né? A primeira coisa que ele vai conversar com a esposa, ou a esposa com o esposo, vai dizer assim: olha, o culto não está com nada hoje, o culto estava, sabe? Você viu fulano, você viu ciclano? Ele começa a dar um relatório do culto, os pontos negativos. E ele esquece que tem os filhos que estão ao redor da mesa, ouvindo aquela fala. E aí, que semente você está semeando no coração do teu filho? Que semente? Essa criança, ela pode ter uma interpretação diferente de que é Deus. Não vale a pena estar na igreja. Meu pai com minha mãe, como é que fica? Então, esse cuidado nós precisamos ter. Tem pessoas que proferem tanta palavra negativa na vida dele, e ele diz assim, ele mesmo condena ele. Ele mesmo amaldiçoa ele. Ele diz assim, olha, bem que meu pai falava mesmo que eu não ia prestar, a minha vida é assim mesmo, a vida não vai mudar, sabe? Não adianta, eu nasci assim, vou morrer assim, e comigo nada dá certo. E ele começa sempre a olhar o lado negativo e proferir na vida dele palavras negativas. Então aquilo que ele fala, ele vai colher. Então se ele fala palavras positivas, olha, está difícil, mas eu vou lutar, eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Olha a palavra positiva. Eu tenho fé, está difícil. Não está fácil, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu sei que esse vento vai passar. Então, quando nós proferimos palavras positivas, né, Deus abençoa aquela palavra que nós falamos. E nós somos abençoadas. Então vamos usar a nossa língua, a nossa boca, para nos abençoar e abençoar a vida das pessoas, a vida do próximo. Não vamos viver de retaliação, de murmuração, de coisas pejorativas, de coisas negativas. O nosso Deus é um Deus grandão, é um Deus que pode mudar a situação, é um Deus que cria caminho onde não existe caminho, é um Deus que faz brotar água no deserto. Esse Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso. Eu amo esse Jesus, porque ainda que a gente vê as coisas tão difícil, mas a gente tem uma fé tão grande em Jesus Cristo, e a gente diz, Senhor, está difícil, mas pela fé, Senhor, pelos olhos da fé, eu já quero agradecer, Senhor, pela minha vitória. Você está no processo, você está no deserto, mas você já está agradecendo pela fé, que você está vendo o agir de Deus, movendo as águas em seu favor. Então isso que é importante, nós vivemos por fé. Não vamos desejar a nós mesmos ou alguém palavras negativas. Vamos desejar a bênção de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Veja que no livro de Mateus, capítulo 12, verso 37, diz assim: porque por tuas palavras serás justificada, e por tuas palavras serás condenadas. Então veja que tudo que nós proferimos, nós falamos, a gente vai dar conta disso diante de Deus. Quantas vidas eu destruí pela minha boca, pela minha palavra? Quantas pessoas que eu já tirei do meio do convívio, né? Do convívio da paz, do amor, da harmonia, da comunhão, por causa da minha fala. Então, ainda dá tempo de nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos capacita-nos a cada momento para melhor servir a Deus, né? Veja o que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabei isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se.
Então, veja bem, nós temos o direito de irar, né? Mas não temos direito de pecar. Então, quando nós tentados de uma forma que a gente se ira, né, contra alguém, contra alguma fala de alguém, algum maus tratos, né, a gente pode até ficar indignado, mas eu não tenho direito de maltratar, eu não tenho direito de devolver na altura, mas é melhor eu respirar fundo, segura, como se diz, clama por Jesus, né? Ou diz assim, conta até 10, conta até 1000, mas não dá resposta, não dá, não vale a pena, não vale a pena. Então, podemos irar sim, mas não temos o direito de pecar, não temos. É interessante que nós temos que ser pronto para ouvir. E até assim, há um dizer que diz assim, nós temos 2 ouvidos, que é para ouvir e ouvir bem. Como se diz, saber escutar, né? E só temos uma boca, que é para falar pouco. Então, vamos usar esse tão pequeno órgão que é a nossa língua para abençoar vidas, para levantar vidas, para curar vidas, né? Para motivá-las, incentivá-las, trazer esperança, trazer amor, trazer vida. Vamos, né, contribuir com o reino de Deus. Não vamos matar, destruir a nossa vida, nem a vida do próximo. Mas se nós tenhamos um pouquinho mais de consciência e saber buscar de Deus o domínio da nossa língua. Porque se nós tivermos o domínio da língua, nós temos o domínio do nosso corpo. E o nosso corpo será abençoado. Aleluia. Veja o que diz lá em Romanos, capítulo 7, verso 18. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então aqui o apóstolo Paulo nos adverte que nós, na carne, nós não temos nada de bom, nada de bom. Nós somos terríveis mesmo, nossa natureza é pecaminosa. Mas no Espírito Santo de Deus, aí sim, aí nós fazemos a diferença. Aí nós andamos segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus. Humanamente dizendo, o meu corpo, a minha matéria, a minha carne não tem nada que vale, nada de bom, porque a minha natureza é forte. Mas em Deus, eu sou dominada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu faço aquilo que é a vontade de Deus e não a minha vontade, porque eu vivo em espírito. E se eu vivo em espírito, eu vivo na vontade de Deus. Então, aí é a diferença, porque a nossa carne de nós mesmos, nós temos ira, ódio, tristeza, mas no Espírito Santo de Deus nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus. Nós temos aí a longanimidade, a misericórdia, a compaixão, o amor, a benignidade. Olha que coisa linda! Em Deus nós temos em nós o fruto do Espírito Santo. Então, se nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos um canal de bênção na nossa vida e na vida das pessoas. Então, que nós ficamos com esta palavra maravilhosa, da disciplinar e dominar a nossa língua pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E como nós somos discípulos de Jesus, então nós não podemos comportar-nos de qualquer maneira, de qualquer forma, né, de um modo leviano, falando mal das pessoas, mentindo, murmurando, maltratando as pessoas, ofendendo as pessoas. Nós não podemos comportar-se dessa forma, mas nós precisamos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Se nós somos discípulos de Jesus, então nós temos em nós o amor, a compaixão, a misericórdia, né? Nós podemos ver o exemplo de Jesus. Jesus foi para a cruz sem murmurar, sem reclamar, sem abrir a boca, né? Então, isso é importante. Vamos ter cuidado com a nossa língua, de modo que não vamos amaldiçoar,
a nós mesmos, nem o próximo, nem a nossa família e nem os nossos filhos. Vamos policiar a nossa boca, né, a nossa língua. Veja o que diz lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 11. Diz assim, a parte A: a boca do justo é manancial de vida. Olha que lindo! A boca do justo é manancial de vida. Aquele que está com Jesus, que está com Deus, a boca dele é um manancial de coisas boas. Ele tem coisas lá do céu dentro dele. Ele tem a paz, ele tem o amor, ele tem a cura, ele tem a longanimidade. Eu me lembro bem, eu sempre tenho amizades boas, graças a Deus. E às vezes a gente conversa com uma determinada pessoa, 15 minutos que você conversa com aquela pessoa, você diz, nossa, que alívio, foi tão bom eu passar esses 15 minutos. Ai, eu fiquei tão aliviada. Nós conversamos tantas coisas do céu, tanta coisa de Deus, ai, tão aliviada. Parece ali que você, sabe, se alimentou tanto das coisas do céu, que você saiu dali leve. Você volta para casa animada, né? Feliz. Então, isso é importante. Alguém sentir isso, a vontade de ficar perto de você. Porque você transmite palavras boas, palavras de confiança, palavras de motivação, palavras que levanta, palavra que motiva, palavra que cura, palavra que liberta. Então, quem não quer uma pessoa que te levanta perto de você, né? Todos querem uma pessoa que realmente tenha essa qualidade, esse dom maravilhoso, né? Então, o crente precisa ter domínio da língua, e é o domínio pelo Espírito Santo de Deus, né? E veja bem, nós temos a nossa boca, e como discípulo de Jesus, nós temos uma fonte de água limpa, água pura, água que vem lá do trono de Deus. Então nós temos, né, palavras boas, palavras maravilhosas, palavra que cura, palavra que liberta. Porque nós temos a água limpa que jorra lá do trono de Deus em nosso coração. E como nós temos essa água limpa que vem de Deus, a fonte, né, da água viva, que é Deus, está em nós, não pode transbordar a água suja de nós. Se nós recebemos a água de Deus, eu estou aqui louvando, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Mas de repente, dessa mesma boca, saem palavras de ofensas, murmuração, reclamação, palavras que maltratam as pessoas, que machucam as pessoas. Não tem como. Como discípulos de Jesus, nós não podemos ter essa qualidade de vida. Mas nós temos que ter em nós a água viva, a água limpa, a água que vem do trono de Deus no nosso coração. Aí sim faz a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Aleluia. Então, veja bem o que diz lá em Provérbios, capítulo 10, verso 11. Salomão diz que as palavras da boca do homem são águas profundas, né? Que maravilha! Então, cuidado com a doença da língua solta. Tem pessoas que têm a língua solta, desenfreada. Ele fala pelos cotovelos, né? E como diz o ditado, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então a língua mal utilizada, ela fará mal para ti e para outros também. E pois causará separação, né, de irmãos, de família, de filhos, né, de cônjuge. Provocará dúvida na integridade de pessoas honestas, com falsos testemunhos, boatos. Fará com que inocentes sejam tidos como culpados, através de fofoca, disseminação, ódio, discórdias, conflitos. Provoca rebeliões e, através desse pequeno órgão, pode destruir toda a vida do ser humano. Então, esta língua surda, desenfreada, as pessoas que são discípulos de Jesus não podem ter esse comportamento, né? Então, essa língua indomável, cheia de veneno mortal, ela pode destruir vidas, né? E deixar sequelas, deixar mágoas e também até destruir a própria vida da pessoa.
Quantas pessoas hoje, né, o seu casamento, o seu relacionamento foi desmantelado, desfeito por causa de uma palavra que você diz, que você proferiu, né? Então, é necessário nós tomarmos muito cuidado com esse pequeno órgão, né, que está em nosso corpo humano. Veja o que diz lá em Mateus, capítulo 12, verso 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, onde dar conta no dia do juízo. Veja que aqui a palavra de Deus diz que nós daremos conta naquele dia de toda a palavra que nós falamos, né? Vai dizer que o verdadeiro cristão deve saber se controlar, tanto verbalmente quanto emocionalmente. Deve saber lidar com a palavra e com a ira. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se nós temos o Espírito de Deus em nossa vida e em nosso coração, então nós temos que ser capazes de dominar o nosso emocional e também dominar a palavra, a ira. Nós não podemos ser desequilibrados, porque dentro de nós, né, jorra a água da fonte da vida, né, que é Cristo. A água limpa que mana lá do céu na nossa vida. Aleluia. Então aí há a diferença muito grande de quem recebe, aleluia, essa água do Espírito de Deus no coração e na vida. Ele tem paz, ele tem alegria, ele tem comunhão. O emocional dele é controlado pela palavra de Deus, pelos princípios que regem a palavra de Deus. Ele tem domínio pelo Espírito Santo de Deus. Ele pode ouvir palavras pejorativas, falso testemunho, mas ele tem controle emocional. Ele sabe esperar em silêncio. Ele sabe entregar a Deus e esperar na graça e na misericórdia de Deus. Aleluia. Então, disciplina faz parte da nossa vida. De um verdadeiro cristão, a disciplina, ela faz parte. Então precisamos ter a disciplina em nossa vida, a disciplina, o domínio, né? Com a ajuda do amigo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E se você tem domínio da tua língua, obviamente você tem o domínio do teu corpo também, que será uma bênção. Aleluia. Então, que o Senhor nos ajude a desfrutar, né, a colher os bons frutos, aleluia, de nossas palavras. Que sejamos prudentes, pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Que nós possamos ser um canal de bênção na vida do nosso próximo. Que nós possamos ser um canal de bênção na nossa família, no nosso lar, que nós sejamos um instrumento abençoador, abençoando o nosso lar, abençoando a nossa casa, abençoando o nosso esposo, abençoando nossos filhos e dizendo: você é uma bênção. Veja a qualidade dos teus filhos, veja a qualidade do teu esposo, não olhe para o defeito. Ama o teu filho da forma que ele é, ame tua filha da forma que ela é, deseja bênção, deseja para ela libertação, deseja para ela cura, através da tua palavra, através da tua fala. Deus vai honrar, Deus vai assinar a vitória em tua família, através da tua boca, através da tua língua. Então, a partir de hoje, não diga palavras negativas à tua vida, não diga palavra negativa à tua família, ao teu esposo, mas diga: Jesus te abençoe, diga: você é uma bênção. Acolhe o teu filho, acolhe tua filha, acolhe o teu esposo, aceita a tua família como ela é. Porque quem muda, quem transforma é Deus. É o Espírito Santo de Deus que trabalha. Então, a partir de hoje, tenha domínio sobre a tua língua. Não profere palavras pejorativas, palavra negativa sobre os teus filhos.
em nome de Jesus. Seja uma mulher abençoadora, seja um homem abençoador, que a partir de hoje tu muda o teu olhar pela tua família e diz: meu filho é uma bênção. Não importa a forma que ele se encontra, mas profetiza na vida dele: tu és uma bênção. Eu te amo da forma que tu és, porque eu sei que o Jesus que eu sirvo, o Jesus que está dentro de mim, ele vai mudar o teu ser, ele vai mudar a tua vida, ele vai te curar, ele vai te libertar. E a partir de hoje, você vai determinar bênção, aleluia, vai determinar saúde na tua família, na tua casa. Que Deus continue abençoando, que a graça de Deus seja derramada abundantemente sobre a tua família, sobre a tua vida, e que a partir de hoje tu tenha uma visão diferenciada na questão do falar, que tu usa a tua boca, que tu usa a tua língua como bênção dentro da tua família, como bênção na tua vida,